Pequenos, quase imperceptíveis, mas ao mesmo tempo poderosos. Os chips que estão nos celulares, computadores, carros, TVs e todos os aparelhos eletrônicos se tornaram indispensáveis, tanto para tarefas simples quanto para operações mais complexas. Tão importantes que estão no centro de uma perigosa batalha tecnológica entre Estados Unidos e China. O correspondente Felipe Santana vai mostrar o que está por trás da disputa entre essas duas potências. Será que os chips podem desaparecer do mercado? Você pode não se dar conta, mas eles estão escondidos bem embaixo do seu nariz. Sua geladeira tem chips, seu micro-ondas, seu celular tem chips, sua cafeteira, a lâmpada de LED, seu computador, um super avançado, seu cartão de banco tem um chip, a televisão também. Os chips estão em computadores e celulares, claro, mas até nos carros. Um carro novo tem em média 1000 chips. Máquinas de lavar louça têm chips, cafeteira também. Praticamente qualquer coisa com o botão de ligar e desligar. As fábricas funcionam 24 horas por dia, produzem mais de 2 trilhões de chips por ano. Cada um deles pode ter mais de 8 bilhões de partes. Só essa fábrica produz em poucos meses 1 quintilhão dessas partes, é um número com 18 zeros. 90% dos chips mais avançados do mundo, necessários para desenvolver inteligência artificial, por exemplo, saem dessa única empresa. E essa empresa fica aqui em Taiwan. Por isso que a ilha se tornou o centro de uma disputa política e econômica entre China e Estados Unidos. E quando uma mercadoria passa a ser tão disputada, as coisas podem não acabar bem. Desculpa, mas para começar essa reportagem a gente vai ter que falar um palavrão. Semicondutores. Essa palavra significa exatamente o que o nome diz. São materiais que semiconduzem a energia elétrica. Porque tem muitos materiais que conduzem a eletricidade. O ouro, por exemplo. Esse aqui é um teste para a gente ver se ele é um condutor ou não. Viu? Conduz, a energia elétrica passa por dentro dele. A água, quando tem impurezas, também. Agora, a borracha não conduz energia elétrica, é um isolante. Por isso, sua mãe sempre manda você se calçar na hora de trocar uma lâmpada. Mas tem alguns poucos materiais no mundo que depende. Eles conduzem ou não, dependendo do estímulo que recebem. Esses sim são os semicondutores. Você pode achar que esse é só o melhor lugar do mundo para tomar uma caipirinha, mas a areia é feita de silício, que é o semicondutor mais abundante do mundo. Depois de derretida, retiradas as impurezas, ela fica assim. Uau, é pesado, é pesado. Esse aqui é o silício. Essa aqui é uma fatia de silício, é uma fatia disso aqui, e é aqui que vão ser gravadas as informações para fazer um chip. São esses quadradinhos aí. A gente pode dizer para os chips se a gente quer que a eletricidade passe ou não. Se passa, é 1. Se não passa, é 0. E 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 se transformam como mágica em fotos, vídeos, textos, inteligência artificial, armas de guerra superpotentes e no meme do gatinho tocando piano. É a base do sistema dos computadores. O meme do gatinho não existiria se não fosse essa região nos Estados Unidos, onde antes se plantava apenas fruta. Mas nos anos 1950, a Califórnia recebeu dinheiro do Departamento de Defesa americano para construir armas de guerra mais potentes. Bombas com GPS para caírem no alvo desejado. Não é exagero dizer que foi por causa disso que hoje os Estados Unidos são tão poderosos. Se essa região fosse um país, hoje seria o mais rico do mundo. Mas não rico em cartões postais. Esse prédio aqui é um dos principais deles. Na placa se lê: aqui foi criado o primeiro chip comercial, que mudou profundamente a vida de pessoas do mundo inteiro. Ele era aqui pensado, produzido, fabricado, saía daqui pronto. Foi por causa da história dessa fábrica que depois essa região foi apelidada de Vale do Silício. O Alexandre é professor na universidade mais importante do Vale do Silício, Stanford. Ele coleciona computadores antigos. Aí aqui estamos. Ó, uma cidade. Pois é.
Aí você compara e fala, poxa, isso aqui é infinitas vezes melhor em todos os sentidos do que tudo isso. Isso aqui é um computador completo. Os chips evoluíram muito desde que foram criados. Você vê que os processadores, eles eram meio que nessa linha, assim, né? E hoje em dia eles são pastilhas super fininhas. Um dos inventores do chip, Gordon Moore, previu que a cada ano e meio eles seriam menores e teriam o dobro da potência. Essa regra ficou conhecida como Lei de Moore e governa o Vale do Silício. Tanto que hoje a gente tem um computador potente na palma da mão. É lindo, né? Se você olhar uma obra de arte, você pegar algo que assim é infinitas vezes mais poderoso do que tudo isso aqui, em gráfico, em som, em tudo. A bateria, praticamente, é quase tudo. O resto é tela e o celular mesmo tá aqui, ó. Mas à medida que os chips evoluíam, eles também saíram dessa região específica dos Estados Unidos. O Vale do Silício continua sendo a casa das maiores empresas de tecnologia do mundo. Só que o silício de verdade não está mais aqui. Os chips continuam sendo a base do negócio, mas aqui eles são pensados e desenhados. Agora, a produção foi para muito longe. Primeiro quem bombou produzindo chips foi o Japão, com a Sony. Depois, a Coreia do Sul inventou a Samsung, ainda uma das maiores fabricantes de chips do mundo. Até que a tecnologia chegou em uma ilha no mar da China, a Ilha Formosa, a maior de um arquipélago que forma Taiwan. Era uma região que produzia chá e mamão, Formosa. Mas nos anos 1970, o governo decidiu que o passado agrícola ficaria para trás. Hoje, a ilha é o centro da mais sofisticada tecnologia que o mundo já viu. Só aqui são 14 fábricas da empresa que é a maior produtora de semicondutores do mundo. Se chama TSMC. Muita gente nem ouviu falar dessa empresa, porque a gente não compra diretamente o que ela produz, mas produtos que precisam do que ela produz. Produzir um chip era muito caro, porque você precisa comprar máquinas caras para fazer a produção. Então o risco era muito alto do negócio. No outro lado do mundo, em Taiwan, eles viram uma oportunidade. Se a gente conseguir ser um polo para fabricar isso em uma quantidade muito grande, né, com uma eficiência muito grande, a gente vai conseguir reduzir o custo e no mundo, todo mundo que quiser fabricar um microprocessador vai encomendar. Praticamente todo celular, a maioria dos computadores e qualquer banco de dados do mundo tem chips produzidos pela TSMC e que só a TSMC é capaz de produzir. 90% dos chips de processamento mais avançados do planeta saem de lá. Nenhum de nós, em qualquer lugar do mundo, consegue viver sem tocar, não só em mas em dúzias de chips dessa única empresa. O que se passa lá dentro da TSMC é super secreto. Mas para mostrar como funciona uma fábrica de chips, a nossa equipe visitou o maior centro de pesquisa e estudos de chips dos Estados Unidos, que fica em Albany, no estado de Nova York. Essa é a roupa que todo mundo tem que usar antes de entrar numa fábrica de chips, parece de astronauta, mas é que lá dentro não pode entrar nada de fora. Uma partícula de poeira pode afetar o funcionamento das máquinas e destruir milhões de chips. Nada aqui é para te proteger. Isso tudo é para proteger o silício. Okay. As máquinas têm que obrigatoriamente operar durante 24 horas, porque consomem muita energia para serem desligadas e depois religadas. Cada caixa dessa tem 25 discos de silício que vão entrar nessa máquina e o processo é todo automatizado lá dentro. É um passo a passo. O disco de silício sai de uma máquina para outra e para outra, e é assim que se faz um chip do zero. Os elementos gravados dentro do chip hoje são menores que uma célula humana. Quanto menor e mais potente o chip, mais caro é o processo. No microscópio dá para ver como lá dentro ele parece uma cidade inteira, é tecnologia de ponta. Cada um desses tubos é de um gás diferente, muitos deles tóxicos, que vão abastecer só essa máquina. Uma máquina dessa chega a custar mais de R$1,5 bilhão de reais. Para abrir uma fábrica pequena de chips, são mais de 100 bilhões de reais. E para que comece a dar lucro, são anos.
O segredo de sucesso da TSMC em Taiwan é que as fábricas produzem milhões de chips por dia. Os turnos dos funcionários do chão da fábrica são de 16 horas. Eu acho que a cultura corporativa criada na TSMC é extraordinária, sem dúvida. Mas o maior pulo do gato deles foi integrar os processos avançadíssimos de pesquisa e desenvolvimento a uma fabricação em larga escala. As últimas descobertas científicas se transformam muito rapidamente em produção ininterrupta de milhões e milhões de chips. Nos Estados Unidos, o turno de trabalho é menor, 12 horas. Mesmo assim, não é fácil achar candidatos. Porque eles têm que ser aprovados pelo Departamento de Defesa, que tem medo que segredos industriais vazem para rivais, como a China. O que significa que a dependência de Taiwan ainda vai provavelmente durar décadas. E por isso que os Estados Unidos tomaram uma decisão que surpreendeu o mundo. Proibiram Taiwan de exportar os chips para a China. Mais do que isso, as sanções americanas proíbem qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo, que use equipamento americano de vender chips para a China. E também proíbe cidadãos americanos de trabalhar em empresas de semicondutores da China. A justificativa é que os chineses querem desenvolver armas táticas de guerra. Afinal, foi para isso que nos anos 1950 os Estados Unidos quiseram produzir chips em primeiro lugar. Para os chineses foi uma afronta. O país gasta hoje com chips mais do que com petróleo. Para a China, Taiwan é parte do país. É uma província apenas temporariamente rebelde. A história é, no mínimo, interessante. Durante as primeiras décadas do século XX, a China viveu uma guerra civil em que os comunistas tentavam chegar ao poder. Em 1949, eles conseguiram e é o mesmo partido que continua lá até hoje. E o cara que era o líder do país, o Chiang Kai-shek, fugiu para Taiwan, então uma província chinesa, e levou uma boa parte das famílias mais ricas do país. De lá, ele decretou que continuava comandando a China inteira e a nova capital do país seria Taipei. Desde então, Taiwan se desenvolveu, tem um governo autônomo e democrático, estreitou laços com os Estados Unidos, mas nunca sequer pediu independência. Hoje, a opinião pública em Taiwan não é a favor da unificação, mas eu acho que o presidente Xi Jinping, pessoalmente, quer essa unificação. O assunto Taiwan é problema da China e só da China. Nosso esforço é por uma reunificação pacífica, mas nós nunca prometemos renunciar ao uso da força. E nós nos reservamos a possibilidade de tomar qualquer medida necessária. Isso se dirige a forças externas e não, de forma alguma, aos compatriotas de Taiwan. Os Estados Unidos prometem defender. Se necessário, você está disposto a se envolver militarmente para defender Taiwan? Sim. Você está? É o compromisso que assumimos. A China precisa do acesso aos chips de Taiwan, mas hoje os Estados Unidos têm presença militar em Taiwan. Então a China vive um dilema, porque ela precisa dos chips que são produzidos em aliados americanos. Se a China usar a força, arrisca disparar uma guerra contra os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos agora vão investir 52 bilhões de dólares para trazer de volta para cá a produção de chips. Do mesmo jeito que era feito naquela fábrica há mais de meio século, no nascimento do Vale do Silício. E a Huawei, a empresa chinesa de tecnologia, anunciou no fim de agosto um celular por satélite que usa um chip produzido na China de 7 nanômetros, que é uma medida muito próxima dos chips mais avançados produzidos com tecnologia americana. Quer dizer, as sanções parecem que não estão fazendo muito efeito. Da próxima vez em que você ouvir falar de uma ameaça de guerra em Taiwan, já sabe. A China vai dizer que é por soberania. Os Estados Unidos que é pela democracia. Mas a pequena ilha é dona do ouro, do petróleo do nosso tempo, do coração da inteligência artificial, das guerras de ponta, dos sistemas computacionais do mundo todo. O futuro está dentro do seu bolso.